Padre Pio estava em profunda oração quando recebeu uma das visões mais perturbadoras de toda a sua vida mística. Era madrugada. Suas mãos sangravam pelas chagas invisíveis que ainda não se manifestariam completamente. E ali, naquele silêncio do convento, Deus permitiu que ele testemunhasse algo que a maioria das pessoas jamais imaginou. Ele viu o exato momento em que uma alma deixava o corpo através da execução mais brutal inventada pelo homem moderno, a cadeira elétrica. E o que acontece com essa alma nos primeiros segundos após a morte violenta é algo que vai mexer com tudo que você acreditava saber sobre justiça, misericórdia e o destino eterno. Se você está assistindo este vídeo agora, não é coincidência. Deus está permitindo que você conheça uma verdade que permaneceu escondida por décadas, revelada apenas aos confessores mais próximos de Padre Pio, documentada em cartas que a Igreja guardou com extremo cuidado. Pare tudo neste momento. Não é hora de distrações. O que você descobrirá nos próximos minutos pode mudar completamente sua compreensão sobre morte, arrependimento e a infinita misericórdia divina que opera até no último fragmento de segundo de uma vida humana. Padre Pio nunca teve medo de falar sobre verdades difíceis. Enquanto muitos pregadores evitavam o tema da morte e do julgamento, ele mergulhava nessas realidades com a coragem de quem já tinha visto o céu, o purgatório e o inferno através de visões místicas concedidas por Deus. E quando lhe perguntaram, especificamente sobre as execuções, sobre aqueles que morrem pela mão da justiça humana, ele não desviou o olhar. Ele respondeu com uma profundidade teológica e, ao mesmo tempo, com uma compaixão tão visceral que fez seus interlocutores chorarem. Porque Padre Pio sabia de algo que a sociedade moderna esqueceu completamente. A morte não é o fim. É o começo do verdadeiro julgamento. E o modo como alguém morre, especialmente de forma violenta e consciente, cria condições espirituais únicas que a maioria dos teólogos nunca estudou a fundo. Você precisa entender primeiro o que acontece nos últimos instantes antes da execução. A pessoa sabe que vai morrer. Não há incerteza. Não há esperança de escape. O condenado caminha sabendo que em minutos sua vida terrena terminará. E é exatamente nesse momento, segundo Padre Pio revelou, que acontece uma batalha espiritual invisível de proporções inimagináveis. De um lado, os demônios se aproximam com ferocidade renovada. Eles sabem que o tempo está acabando, não haverá segunda chance. Então lançam as tentações finais com força total. Desespero, revolta, blasfêmia, ódio contra Deus que permitiu aquele destino. Os demônios sussurram que é tarde demais, que não há mais perdão possível, que a condenação já está selada. Padre Pio descreveu como essas entidades malignas cercam a alma condenada exatamente como lobos cercam uma presa ferida, esperando o momento do ataque final. Mas do outro lado, e preste muita atenção agora porque isso é o fundamental, do outro lado está Maria Santíssima, a Mãe da Misericórdia, aquela que nunca, jamais, em momento algum, abandona um filho que clama por ela. Mesmo que seja um assassino, mesmo que seja alguém que cometeu os crimes mais hediondos. Padre Pio testemunhou pessoalmente como Nossa Senhora se aproxima dessas almas nos últimos instantes, oferecendo uma derradeira oportunidade de arrependimento verdadeiro. E aqui está o primeiro segredo que Padre Pio revelou e que vai explodir sua mente. Deus, na sua infinita justiça e misericórdia, concede ao condenado um momento de clareza mental absoluta antes da morte. Um segundo eterno, onde toda a vida passa em revisão total. Imagine isso. Você está sendo conduzido para a cadeira elétrica. Seu coração dispara. O medo é indescritível. As correias são apertadas. O capacete de metal é colocado na sua cabeça.
E de repente, antes que a corrente elétrica seja acionada, acontece algo sobrenatural. O tempo parece parar. Você vê sua vida inteira se desenrolando diante de seus olhos com uma clareza cristalina que nunca experimentou antes. Cada escolha, cada pecado, cada vítima, cada momento em que poderia ter escolhido o bem e escolheu o mal. Mas também vê cada momento em que Deus tentou te alcançar, cada sinal que você ignorou, cada chamado que você rejeitou, cada pessoa que Deus colocou no seu caminho, oferecendo um caminho diferente. E nesse momento de clareza total, você compreende com horror perfeito a gravidade das suas escolhas. Mas, simultaneamente, e aqui está a misericórdia divina operando, você também compreende que Deus ainda está ali, esperando, oferecendo uma última chance. Padre Pio explicou que nesse fragmento de segundo, que parece uma eternidade, a alma pode escolher o arrependimento verdadeiro, não um medo do inferno, não uma barganha desesperada, mas um arrependimento genuíno, nascido da compreensão repentina de quanto Deus te amou e quanto você o rejeitou. E então, a corrente elétrica é acionada. O corpo sofre o impacto brutal. Milhares de volts atravessando a carne, o cérebro entrando em colapso instantâneo, os órgãos falhando em cascata, e a alma é violentamente separada do corpo. Padre Pio descreveu esse momento com detalhes que faziam as pessoas tremerem. Ele disse que quando a morte vem de forma tão violenta e repentina, a alma experimenta uma desorientação inicial. Ela foi arrancada do corpo sem o processo gradual da morte natural. Não houve a preparação da doença prolongada. Não houve o enfraquecimento progressivo. Foi uma separação brutal, instantânea, traumática. E nos primeiros instantes após a separação, a alma ainda tenta voltar ao corpo. Ela não compreende completamente que a morte ocorreu. Padre Pio viu essas almas pairando sobre o corpo executado, em estado de choque espiritual, tentando processar o que acabou de acontecer. Mas então, e aqui o tempo espiritual opera de forma completamente diferente do tempo físico, então acontece o encontro, o julgamento particular. Cada alma, no exato momento da morte, se apresenta diante de Cristo. Não há advogados, não há júri, não há apelações, apenas a alma, nua em toda a sua verdade, diante do juiz que conhece cada pensamento, cada intenção, cada ação de toda a existência. Padre Pio foi perguntado diretamente: Padre, o que acontece com aquele que morreu na cadeira elétrica após uma vida de crimes? Há esperança? E a resposta de Padre Pio é algo que você precisa gravar no coração para sempre. Ele disse que a misericórdia de Deus é tão infinita, tão incompreensível para a mente humana, que mesmo nos últimos microsegundos, antes da separação total da alma e do corpo, mesmo quando a corrente já está fluindo, mesmo quando a morte já é irreversível, se a alma clamar de verdade, se houver um arrependimento genuíno, nascido do amor e não apenas do medo, a misericórdia divina opera. Mas preste atenção. Padre Pio foi absolutamente claro. Esse arrependimento precisa ser verdadeiro. Não pode ser apenas medo do inferno. Não pode ser apenas desespero de última hora. Precisa ser um reconhecimento genuíno da maldade cometida, um pesar real pelo mal causado e um amor, mesmo que mínimo, mesmo que nascente, por Deus. E quando esse arrependimento verdadeiro acontece, mesmo no condenado mais vil, Nossa Senhora intervém. Ela apresenta essa alma diante do Filho, coberta pelo seu manto, e intercede com uma força que nenhum demônio pode resistir. Agora vem a revelação que Padre Pio guardou para seus confessores mais íntimos. Uma revelação que ele só compartilhou após anos de oração, pedindo permissão divina para revelar. Ele testemunhou casos específicos documentados,
de assassinos condenados que experimentaram conversão genuína nos últimos momentos antes da execução. Homens que haviam matado dezenas de pessoas, criminosos tão brutais que a sociedade os considerava monstros irreparáveis. E nesses casos, quando o arrependimento foi verdadeiro, quando a contrição foi perfeita, Padre Pio viu essas almas sendo recebidas no purgatório ao invés da condenação eterna. Deixe isso penetrar na sua mente. O purgatório, não o céu imediatamente, porque as consequências dos pecados precisam ser purificadas, mas também não o inferno. A misericórdia operou. A salvação aconteceu, mesmo após uma vida inteira de maldade, mesmo no último segundo. E Padre Pio chorava ao relatar essas visões, porque ele compreendia o que a maioria das pessoas não compreende. Deus não quer a condenação de ninguém, nem do assassino mais cruel, nem do criminoso mais perverso. Deus quer que todos se salvem, e Ele opera até o último fragmento possível de tempo para alcançar cada alma. Mas Padre Pio também viu o lado oposto, e aqui está o aviso terrível que ele deu. Ele viu casos de condenados que, mesmo diante da morte certa, mesmo recebendo graças extraordinárias de clareza mental, mesmo com Nossa Senhora se aproximando, oferecendo misericórdia, escolheram a rejeição final, escolheram a revolta, escolheram o ódio, escolheram blasfemar contra Deus até o último segundo. E nesses casos, Padre Pio testemunhou algo que o marcou profundamente. No momento da separação da alma do corpo, demônios literalmente arrastaram essas almas para a condenação eterna. Não foi Deus que as enviou ao inferno, foram elas próprias que escolheram livremente, conscientemente, rejeitar a misericórdia oferecida até o fim. E a velocidade com que essas almas caíram na perdição foi aterradora. Como um peso que não encontra resistência, elas despencaram nas trevas eternas. Padre Pio descreveu os gritos dessas almas quando compreenderam tarde demais o que haviam perdido. Uma eternidade de felicidade trocada por um momento de orgulho e revolta. Existe um caso específico que Padre Pio mencionou várias vezes. Um homem condenado à morte por crimes brutais, assassinatos, torturas, atos de crueldade que chocaram a sociedade inteira. Esse homem era conhecido por sua arrogância e desprezo por Deus. Zombava dos capelães que tentavam visitá-lo na prisão. Rejeitava os sacramentos com escárnio. E todos, absolutamente todos, acreditavam que ele estava perdido. Mas uma freira, movida por inspiração divina, começou a rezar por ele. Todos os dias, horas de rosário oferecidas especificamente pela conversão daquela alma aparentemente endurecida. E na noite anterior à execução, aconteceu algo inexplicável. O condenado pediu para ver um padre. Quando o sacerdote chegou, encontrou um homem completamente quebrantado, lágrimas descendo pelo rosto. Toda a arrogância havia desaparecido, e ele confessou tudo, cada crime, cada maldade, com um arrependimento tão profundo, tão visceral, que o padre testemunhou que nunca havia visto contrição igual. O homem recebeu a absolvição, recebeu a comunhão, e caminhou para a execução em paz. Padre Pio revelou que ele viu a alma desse homem, viu o momento exato da morte, e viu Nossa Senhora recebendo aquela alma, purificada pelo arrependimento verdadeiro e pelos sacramentos, e a conduzindo ao purgatório, onde ela seria completamente preparada para a glória eterna. Este caso demonstra uma verdade fundamental que Padre Pio repetia constantemente. Nunca, jamais, em momento algum, devemos desistir de uma alma. Não importa quão grande seja o pecado, não importa quão hediondo seja o crime, enquanto há vida, há possibilidade de conversão. E a oração dos fiéis, especialmente o rosário oferecido com fé genuína, tem um poder que ultrapassa completamente nossa compreensão.
Aquela freira que rezou pelo condenado participou ativamente na salvação daquela alma. Suas orações foram as cordas que Nossa Senhora usou para puxar aquele homem do abismo. E Padre Pio sempre enfatizava que existem almas sendo salvas neste exato momento por causa das orações de pessoas que nem as conhecem. Católicos fiéis que oferecem rosários, missas, jejuns pela conversão dos pecadores. E essas orações operam nos momentos mais críticos, nos últimos segundos antes da morte, quando a batalha espiritual atinge seu ápice. Mas existe outro aspecto dessa revelação que Padre Pio compartilhou e que poucas pessoas conhecem. Ele explicou que o modo violento da morte, especialmente em execuções, cria uma situação única no purgatório para as almas que se arrependeram. Essas almas entram no purgatório já tendo experimentado uma forma de sofrimento extremo no momento da morte. A dor física brutal da execução, combinada com o terror psicológico dos momentos finais, quando vivida em união com Cristo, pode servir como início da purificação. Padre Pio viu que algumas dessas almas que se arrependeram verdadeiramente e ofereceram seu sofrimento final em reparação pelos pecados, passaram menos tempo no purgatório do que outras que morreram em paz, mas sem esse oferecimento consciente. Isso não significa que a execução seja algo bom. Absolutamente não. O assassinato judicial continua sendo uma questão moral complexa e problemática. Mas Padre Pio revelou que Deus, na sua sabedoria infinita, pode transformar até mesmo o mal de uma execução em instrumento de purificação e salvação para a alma que se entrega completamente à misericórdia divina. E agora chegamos ao ensinamento mais importante que Padre Pio deixou sobre este tema. Um ensinamento tão vital que ele fez seus confidentes prometerem que seria transmitido adiante. Ele disse que cada um de nós, absolutamente cada pessoa assistindo este vídeo agora, cada católico vivo neste momento, tem a responsabilidade sagrada de rezar pelas almas dos condenados à morte. Por quê? Porque muitas dessas pessoas foram completamente abandonadas espiritualmente. Ninguém reza por elas. Ninguém oferece missas por sua conversão. Ninguém intercede em seu favor. Elas caminham para a morte em solidão espiritual total. E Padre Pio viu que quando um católico fiel oferece um rosário específico pela conversão de um condenado, mesmo sem saber seu nome, sem conhecer seus crimes, simplesmente confiando na providência divina, Nossa Senhora pega aquele rosário e o utiliza exatamente no momento certo, na alma que mais precisa. Ela não desperdiça uma única Ave Maria. Ela aplica cada oração com precisão cirúrgica espiritual no momento de maior necessidade. Padre Pio contou sobre uma mulher que havia desenvolvido o hábito de rezar um terço específico toda semana pelos condenados à morte ao redor do mundo. Ela não sabia nomes, não sabia países. Apenas oferecia aquele rosário com fé total de que Maria aplicaria as graças onde fossem mais necessárias. Anos depois, essa mulher faleceu. E Padre Pio teve uma visão dela no céu. Ao redor dela estavam dezenas de almas agradecendo sua intercessão. Eram almas de condenados executados que haviam se convertido nos últimos momentos. E cada uma delas tinha sido alcançada pelas orações daquela mulher fiel. Ela nunca soube em vida, nunca viu resultados visíveis. Mas no céu, a verdade foi revelada. Suas orações haviam salvado dezenas de almas da condenação eterna. E ela foi recompensada com uma glória especial por sua caridade espiritual heróica. Isto significa algo absolutamente prático para você agora. Neste exato momento, você pode começar a fazer parte desse exército espiritual que luta pela salvação das almas mais abandonadas. Padre Pio recomendava especificamente o seguinte: uma vez por semana, escolha um dia fixo,
Pode ser domingo, pode ser sexta-feira. O dia não importa tanto quanto a consistência. Nesse dia, reze 1/3 completo oferecido especificamente pela conversão dos condenados à morte que estão mais próximos da execução naquele momento. Você não precisa saber quem são. Você não precisa conhecer seus crimes. Apenas ofereça o rosário com fé total de que Nossa Senhora vai aplicar essas graças, exatamente onde são mais necessárias. E se você puder, e aqui Padre Pio enfatizava especialmente, se você puder oferecer também uma missa pela intenção dessas almas, mande celebrar uma missa. Peça ao Padre que ofereça a Santa Missa pela conversão dos condenados à morte. O valor espiritual disso é incalculável, porque a missa é o sacrifício infinito de Cristo sendo renovado de forma não sangrenta. E quando esse sacrifício é oferecido especificamente por essas almas, o poder de conversão é extraordinário. Padre Pio também revelou algo sobre o papel dos anjos da guarda nessas situações finais. Ele explicou que cada pessoa, não importa quão criminosa, tem um anjo da guarda que nunca a abandonou. Esse anjo acompanhou a pessoa durante toda a vida. Sofreu vendo cada pecado, implorou constantemente pela conversão, e nos momentos finais, antes da execução, o anjo da guarda faz um último esforço supremo. Ele traz à memória da pessoa todos os momentos de graça que ela recebeu, todas as vezes que Deus tentou alcançá-la, todas as oportunidades de conversão que foram oferecidas. E o anjo implora, com amor incompreensível, que a pessoa escolha o arrependimento. Padre Pio viu anjos da guarda literalmente bloqueando demônios que tentavam impedir essa lembrança final. Viu batalhas espirituais invisíveis, de intensidade inimaginável, acontecendo ao redor do condenado nos últimos segundos. E quando a pessoa finalmente escolhe se arrepender, Padre Pio testemunhou a alegria explosiva do anjo da guarda. Uma alegria tão intensa que todos os céus reverberam com ela. Mas ele também viu o oposto. Viu anjos da guarda chorando lágrimas de dor indescritível quando a pessoa que guardaram a vida inteira escolhe a rejeição final. Esses anjos não abandonam a alma, nem mesmo. Então, eles acompanham o julgamento particular como testemunhas. E quando a condenação eterna é confirmada pela escolha livre da pessoa, o anjo da guarda experimenta uma dor que só é menor que a dor de Deus ao perder aquele filho. Padre Pio dizia que se pudéssemos ver um anjo da guarda após perder sua alma, morreríamos de compaixão. A dor é tão profunda, tão visceral, que transcende completamente nossa capacidade de compreensão. Existe uma pergunta que pessoas fizeram repetidamente a Padre Pio e que você provavelmente está pensando agora. Padre, e quanto às vítimas? É justo que um assassino possa se arrepender no último segundo e ser salvo enquanto suas vítimas sofreram sem culpa? Padre Pio respondia a essa questão com profundidade teológica impressionante. Ele explicava que a justiça de Deus não opera como a justiça humana. Cada alma é julgada individualmente. O arrependimento verdadeiro do assassino não diminui em nada o valor das vítimas. E frequentemente Padre Pio revelou: as próprias vítimas que já estão no céu intercedem pela conversão de seus assassinos. Isso parece impossível para a mente humana. Como uma vítima de assassinato poderia interceder por seu assassino? Mas Padre Pio explicava que no céu as almas compreendem a vontade de Deus de forma cristalina. Elas sabem que Deus quer que todos se salvem. E unidas perfeitamente a essa vontade divina, elas intercedem até por aqueles que lhes causaram morte violenta.
Ele mencionou casos específicos de mártires que, no momento de serem mortos, oraram pela conversão de seus assassinos. E essas orações tinham um poder espiritual tão imenso que muitos dos assassinos eventualmente se converteram, alguns inclusive se tornando santos. Santa Maria Goretti é o exemplo perfeito disso. Assassinada brutalmente aos 12 anos, defendendo sua pureza. E suas últimas palavras foram de perdão para seu assassino. Ela intercedeu por ele do céu. E anos depois, o homem que a matou teve uma conversão profunda, tornou-se irmão, leigo franciscano, e viveu o resto da vida em penitência. Quando ele morreu, muitos acreditam que Santa Maria Goretti estava lá para recebê-lo, transformada de vítima em salvadora espiritual. Padre Pio usava este exemplo constantemente para mostrar que a economia da salvação divina transcende completamente nossa compreensão de justiça. Deus pode transformar até o assassinato mais brutal em instrumento de santificação, tanto para a vítima quanto, se houver arrependimento genuíno, para o assassino. Agora vem a aplicação prática mais importante de tudo que foi revelado. Padre Pio insistia que cada um de nós precisa viver cada dia como se fosse o último, não em medo paralisante, mas em consciência constante de que a morte pode chegar a qualquer momento. E quando ela chegar, não haverá tempo para arrependimento gradual. Será o momento da verdade final. Então, a preparação precisa acontecer agora, hoje, neste exato momento. Padre Pio recomendava a confissão frequente, mensal no mínimo, semanal, se possível. Por quê? Porque cada confissão genuína é uma morte mística, é morrer para o pecado e ressuscitar para a graça. E quanto mais praticamos essa morte mística em vida, mais preparados estaremos para a morte física final. A pessoa que se confessa regularmente está treinando sua alma para o arrependimento verdadeiro. Está desenvolvendo o músculo espiritual da contrição. E se a morte vier de repente, mesmo que seja violenta, como em um acidente ou em uma execução hipotética, essa alma terá a capacidade desenvolvida de se voltar imediatamente para Deus em arrependimento genuíno. Padre Pio também enfatizava a importância da comunhão frequente. Receber Jesus na Eucaristia é receber a própria vida divina. É fortalecer a alma com a presença real de Cristo. E uma alma fortalecida pela comunhão regular tem resistência espiritual muito maior contra as tentações finais que os demônios lançam no momento da morte. Ele contava que viu almas sendo salvas nos últimos instantes simplesmente porque a memória de comunhões passadas foi trazida à tona pelo Espírito Santo. E essa memória criou um desejo final de união com Cristo que abriu a porta para o arrependimento verdadeiro. Cada comunhão que você recebe agora está criando uma reserva espiritual que pode ser a diferença entre salvação e condenação no momento final. E o rosário. Padre Pio nunca se cansava de falar sobre o poder do rosário nos momentos finais. Ele revelou que Nossa Senhora fez uma promessa pessoal a ele. Ela disse que qualquer pessoa que rezasse o rosário diariamente com devoção verdadeira jamais morreria sem os sacramentos. Jamais. Mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis, mesmo que a morte venha repentinamente, mesmo em uma execução, Maria providenciaria o arrependimento verdadeiro e a salvação da alma. Esta promessa é tão poderosa que Padre Pio dizia que se as pessoas compreendessem seu valor, o mundo inteiro estaria rezando o rosário todos os dias. Então aqui está o desafio direto para você agora. Você reza o rosário diariamente, se não comece hoje, não amanhã, hoje. Agora, após terminar de assistir este vídeo, pegue seu terço e reze, e não apenas por você.
Ofereça também pelos condenados à morte, pelos que morrerão hoje sem preparação, pelos que estão em perigo de condenação eterna neste exato momento. Padre Pio tinha uma oração específica que ele recomendava para ser rezada diariamente, pensando na própria morte. É uma oração curta, mas poderosíssima. Vou compartilhá-la agora e peço que você decore, que você reze todos os dias sem falta. A oração é esta: Senhor Jesus Cristo, pela agonia mortal que sofreste no Getsêmani, pelo suor de sangue que derramaste, pela angústia que experimentaste diante da morte, tem misericórdia de mim na hora da minha morte. Que eu não morra sem o arrependimento verdadeiro, que eu não morra sem vossa misericórdia, que eu não morra separado de vós. Maria, Mãe da boa morte, intercedei por mim agora e na hora da minha morte. Amém. Padre Pio prometia que quem rezasse esta oração diariamente receberia a graça de uma boa morte. E quando ele fazia promessas espirituais, elas se cumpriam porque vinham diretamente de revelações divinas. Existe um último aspecto desta revelação que precisa ser compartilhado. Padre Pio foi perguntado sobre pessoas que foram executadas injustamente, inocentes condenados por crimes que não cometeram. E sua resposta foi profundamente consoladora. Ele disse que essas almas, se aceitarem o sofrimento injusto em união com Cristo, que também foi condenado e executado injustamente, se tornam mártires de consciência. O sofrimento delas tem valor redentor imenso. E muitas dessas almas vão diretamente para o céu sem passar pelo purgatório, porque o sacrifício da vida em união com Cristo purificou completamente todos os pecados veniais. Padre Pio viu casos específicos de pessoas executadas injustamente que entraram imediatamente na glória eterna e se tornaram intercessores poderosos do céu pelas causas de justiça na terra. Mas ele também alertou que isso só acontece quando a pessoa aceita o sofrimento em espírito de união com Cristo. Se a pessoa morre apenas em revolta, apenas em amargura, apenas em ódio contra a injustiça, sem oferecer o sofrimento ao Senhor, então o valor redentor se perde. A morte continua sendo injusta aos olhos humanos, mas espiritualmente não produz o efeito santificador que poderia produzir. Então, mesmo na injustiça mais brutal, a atitude espiritual da vítima faz toda a diferença no destino eterno da alma. Esta é uma verdade difícil, mas Padre Pio insistia nela constantemente. Nossa resposta ao sofrimento, especialmente ao sofrimento injusto, define muito do nosso destino eterno. Agora você compreende por que este tema é tão importante e por que Padre Pio guardou essas revelações para momentos específicos de sua vida. Ele sabia que a maioria das pessoas não está preparada para estas verdades. Muitos preferem viver na ilusão de que a morte é distante, que haverá tempo para arrependimento, que a misericórdia divina é tão grande que não precisamos nos preocupar. Mas Padre Pio viu milhares de almas sendo condenadas exatamente por essa complacência. Almas que adiaram a conversão dia após dia, ano após ano, até que a morte chegou repentinamente e não houve tempo. Ou pior, almas que endureceram tanto o coração durante a vida, que quando chegou o momento final, não conseguiram mais sentir arrependimento verdadeiro. O coração tinha se tornado literalmente incapaz de contrição genuína. Esta é a consequência mais terrível do pecado habitual. Não é apenas que ofende a Deus, é que gradualmente destrói nossa própria capacidade de nos arrependermos sinceramente. Então, a mensagem de Padre Pio sobre o que acontece com a alma após a execução na cadeira elétrica não é apenas sobre condenados à morte, é sobre todos nós. É um chamado urgente à conversão imediata, à vida sacramental intensa, à oração constante, ao arrependimento diário. Porque, embora a
Maioria de nós não morra na cadeira elétrica. Todos nós morreremos. E ninguém sabe quando. Ninguém sabe como. Pode ser em paz, na cama, rodeado de família. Ou pode ser repentinamente em um acidente, sem tempo de preparação. E naquele momento, naquele segundo final, a única coisa que importará é o estado da nossa alma. As riquezas que acumulamos não terão valor. O sucesso profissional será irrelevante. A fama será esquecida. A única pergunta será: sua alma está em estado de graça? Você viveu em amizade com Deus? Você se preparou para este momento? Padre Pio passava horas no confessionário todos os dias, porque compreendia a urgência desta preparação. Ele via cada penitente como uma alma que poderia morrer amanhã e que precisava estar pronta, e ele absolvia com a alegria de saber que mais uma alma estava protegida contra a condenação eterna, pelo menos temporariamente, até que novos pecados fossem cometidos. Por isso, ele implorava que as pessoas se confessassem frequentemente, não para atormentá-las com culpa, mas para mantê-las constantemente em estado de graça, prontas para a morte que pode chegar a qualquer momento. E agora chegamos ao final desta revelação profunda. Você assistiu até aqui não por acaso. Deus permitiu que você conhecesse estas verdades, porque Ele quer que você se salve. Ele quer que você viva em santidade. Ele quer que você esteja preparado para o momento final, seja ele quando for, seja ele como for. Então, aqui está o que você precisa fazer agora mesmo. Primeiro, se você não está em estado de graça, se há pecados mortais não confessados, marque uma confissão o mais rápido possível. Não adie nem um dia. Sua vida eterna pode depender disso. Segundo, comece a rezar o rosário diariamente sem falta. Esta é sua proteção contra a morte súbita sem arrependimento. Terceiro, ofereça um terço semanal especificamente pelos condenados à morte ao redor do mundo. Você pode salvar almas da condenação eterna com essa simples prática. Quarto, decore a oração. Pela boa morte que compartilhei, e a reze todos os dias. Quinto, viva cada dia como se fosse o último, não em medo, mas em amor ardente por Deus e em zelo pela santidade. Se este vídeo tocou seu coração, se estas revelações de Padre Pio mexeram com sua alma, deixe seu comentário agora dizendo amém e compartilhe com pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Muitas almas serão salvas, porque você teve a coragem de compartilhar esta verdade. E se você quer continuar recebendo ensinamentos profundos sobre a fé católica, sobre os santos, sobre os mistérios espirituais que podem transformar sua vida, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Cada vídeo é uma oportunidade de crescimento espiritual, de aproximação com Deus, de preparação para a eternidade. Não desperdice essas graças. Padre Pio está intercedendo por cada pessoa que assistiu este vídeo até o final. Ele vê sua busca sincera pela verdade. E ele está pedindo a Deus que derrame graças especiais sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua jornada espiritual. Confie nessa intercessão, viva de acordo com estes ensinamentos. E prepare-se para o dia em que você também passará da vida temporal para a eternidade. Que esse dia te encontre em estado de graça, com o coração cheio de amor por Deus, pronto para ouvir as palavras mais doces que existem. Vem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Que assim seja para todos nós. Amém.